Então, como eu estava dizendo, não tem como. Essa técnica é uma técnica que ela precisa de muita prática, tá? E não tem como eu simplesmente explicar a teoria aqui e vocês, sem praticar, vocês acharem que vocês vão conseguir fazer. Não vai, tá? Então, o que eu recomendo para vocês é fazer como eu fiz, começar trabalhando com um pincel mais largo, fazendo um padrão maior e aos poucos ir diminuindo esse desenho, tá? Isso aqui é a técnica de one stroke. Ok? Vou mostrar para vocês um pouquinho de teoria das cores. E como vocês vão fazer essas práticas aqui. Tá bom? Então, o que eu recomendo é vocês começarem trabalhando com uma escala menor, com uma escala maior, e aos pouquinhos vocês podem ir diminuindo. Diminuindo o tamanho do pincel até você ter essa escala menorzinha, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro de cores, tá? Quais são as cores básicas que vocês vão precisar para fazer essa técnica? Então, vocês vão precisar de um branco, com certeza. Vocês vão precisar de um preto, com certeza, tá? E, além disso, vocês vão precisar das cores primárias. Vocês sabem o que são cores primárias? Vocês entendem de teoria das cores? Alguém aqui desenha, tá acostumada a pintar, alguma coisa assim? Cores primárias, sim. Você sabe como que você mistura as cores e tem uma outra cor X? Então, olha só. Preto, branco é o básico, tá bom? Sempre vou usar o branco onde eu quero trazer luz, onde eu quero clarear, e o preto onde eu quero escurecer. Beleza, né? Tranquilo. Bom, cores primárias. Seria o vermelho, nesse vermelho mais quase rosa, tá? Quase aqui dessa corzinha aqui, tá? O amarelo, um amarelo bem puro. No caso, esse aqui acho que é o vermelho fogo. Não, é o vermelho escarlate. O amarelo é o amarelo ouro. E o azul é azul. Tá? O nome dele é azul. Então, é o seguinte. Vamos começar. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Material que a gente vai utilizar. Material que a gente vai utilizar. Pincéis de carga dupla. Pode ser chanfrado ou não. São estes pincéis aqui. O importante é que ele seja bem achatadinho. Quanto mais achatadinho aqui e retinho aqui, melhor, tá? Ele pode ser corte reto assim, ou ele pode ser chanfrado como esse aqui. Tá? Você consegue trabalhar com os dois. Inclusive esse aqui tá meio duro. Beleza?
Então, a gente chama esses pincéis de pincéis de carga dupla. Conforme você vai utilizando esses pincéis, eles vão meio que abrindo. Tá vendo esse aqui que tá mais aberto? Esse aqui é o mais usado, tá? De todos esses desse grupo aqui. Eu gosto muito de usar esses pincéis que são pincéis para gel, baratinhos, que vende no pacotinho. Tá vendo? Esse aqui foi de um pacotinho. Que é pincel para gel, na verdade. Só que eles são bem fininhos aqui. Mas, na falta desses, você pode sim... Opa, não é esse. Você pode sim usar... Aqui tem mais um desse kit. Eu acho que ele tinha mais um. Você pode sim usar esse carinha aqui. Só que esse aqui é minúsculo. Esse aqui é um pincel de artesanato normal. Da marca Ceramic. Gente, a imagem está espelhada para vocês? Ou é só para mim? Tá normal, beleza. Só para ter certeza. Tá? Eu uso uma bandejinha de isopor, mas poderia ser um tupperwarezinho, uma tampinha de sorvete, alguma coisa assim, tá? Aí aqui eu tenho um papel toalha desse, que não é bem papel, é tipo um tecido. Poderia ser um Perfex também, embebido em água, tá? Ele tá molhadinho, ele tá úmido, tá? Eu pego um borrifador e tá? Esse lado, inclusive, tá seco. E isso eu vou usar numa bandejinha de isopor ou numa tampa velha de sorvete, qualquer coisa assim. E aí, aqui, eu preciso estar com esse paninho aqui umedecido. Tem que ser ou Perfex ou esse pano aqui, que ele não vai se desmanchar. E hoje eu não vou usar esse carinha aqui, porque a professora guardou sujo. Mas eu tenho esse negócio aqui, sobrou da obra lá de cima da minha casa. Claro que pode tentar fazer enquanto acompanha a aula. Eu recomendo. Eu uso esse negocinho aqui, mas você pode usar na bandejinha, sem problema algum, tá? Tá sujo de aquarela. Eu tenho que limpar isso aqui depois. Vou deixar de molho para sair isso aí. Então, vamos lá. Para que serve esse pano molhado? Esse pano molhado ele vai manter a umidade das tintas. Tá? É molhado, mas não é encharcado. Você tá vendo que a água não está escorrendo para cá. Tá? Ele tá só úmido. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Eu vou depositar as tintas desse lado aqui. Não, eu vou depositar as tintas aqui mesmo. E a gente vai fazer as misturas aqui. Tá? Vocês vão entender. Eu vou pegar aqui um pincel maiorzinho para fazer esse aqui não, que esse nunca foi usado. Eu vou usar esse aqui, que tá mais molinho. Eu vou pegar aqui um pincel maiorzinho, mais larguinho que eu tenho. Eu tenho pincéis mais largos que esse, mas eles estão muito longe. Não tô a fim de pegar, não. Esse aqui tá bom o suficiente para vocês enxergarem. E o mais largo que eu tenho, ele tá abrindo já. Ele não tá tão legal quanto esse. Esse aqui tá perfeito o formato dele para vocês fazerem essa técnica. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou agitar, tá? Vou colocar a tinta preta. Não vou colocar uma tonelada, não vou sair colocando um montão de tinta de uma vez, não. Porque não tem necessidade. Vou colocar a branca.
e vou colocar as 3 cores primárias. Para você começar, eu recomendo que você tenha essas 3 cores primárias, um marrom e um verde. Porque geralmente quando a gente trabalha com essa técnica de one stroke, a gente trabalha para fazer florzinha. Geralmente você começa fazendo flores, fazendo esse tipo de coisa. Deixa eu só responder aqui que é a Graça, gente. Ela perguntou se tinha me colocado de host. Então, esse aqui é o maior mesmo, né? É o número 8. Então, é o seguinte. A partir dessas 3 cores aqui, a gente consegue basicamente fazer qualquer cor. Então, se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter um tom de roxo. Não na mão da professora. Tá muito escuro. Se eu venho aqui com um pouquinho de branco, eu vou e clareio esse roxo. Chego mais perto de um lilás, que ficou ótimo aqui nesse negócio aqui. Se eu vier com amarelo junto com o azul, a gente vai ter o verde. O azul... Não, azul já foi, gente. Esquece azul. Esquece, apaga. O amarelo junto com o vermelho, a gente vai ter o laranja. Certo? Então, a gente pode misturar diferentes tonalidades. A gente pode fazer, por exemplo, um laranja mais puxado para o vermelho, um amarelo mais quentinho, só um sujinho de vermelho, quase um laranja, mas não sendo um laranja, mais para o amarelo. Eu consigo basicamente fazer qualquer cor que eu quiser usando essas 3 cores e usando o preto para escurecer e o branco para clarear. Lembrando que é muito mais fácil você escurecer uma cor do que você clarear. Então, se você quer clarear um tom, você vai precisar de bastante branco, ao passo que se você quiser escurecer o tom, você só vai colocar um tiquitinho de preto, tá bom? Muito bem. Então, esse é o básico. Ah, professora, mas eu fui lá na loja e eu vi esse roxo maravilhoso aqui. Roxo, magenta, qual é o nome dessa cor? Magenta. Para mim, isso é roxo. Vi esse roxo maravilhoso. Quis trazer. Posso? Claro que pode. Ah, eu vi um rosa, vi outro roxinho. Vocês já viram que a professora ama um roxo, né? E tem um outro rosa aqui, tem marrom. Tá? Ah, eu vi outra cor que eu achei diferente. Posso usar essa outra cor? Claro que pode. Mas é importante vocês saberem que, se vocês querem fazer qualquer outra cor que você não tenha em casa, vocês podem partir sempre dessa base aqui, dessas 3 cores com essas aqui. E se eu quiser fazer um marrom, eu posso misturar essas 3 cores, eu posso misturar um pouquinho de azul com um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho, e eu vou ter um marrom, tá? Eu vou ter uma base marrom. Então, ó, eu tenho aqui o meu marrom, é o marrom escuro, o nome desse marrom. E o verde é o verde grama. Tá bom. Foi. Agora, essas cores aqui, o nome dessa é magenta. Essa aqui é rosa escuro. Essa aqui chama rosa primavera. Ele é um pouco mais claro do que o rosa escuro. Um pouco, mas assim, quase nada. Você praticamente não vê diferença. E esse aqui chama violeta, que é um azul, é um roxo com bastante azul. Tá? É um roxo bem frio. Esse aqui já seria um roxo mais quente, quase rosa. Bom,
Vou molhar o meu pincel, vou tirar o excesso de água. Eu só vou molhar o pincel só para ele ficar mais ou menos no mesmo esquema aqui das minhas cores, tá? Muito bem. Como é que eu faço o degradê? O degradê, vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar uma cor de um lado, chuchou o pincel, pega uma cor do outro, e aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Com isso, vocês misturaram as cores no seu pincel, tá? E aí você vai ter um degradê. Deu para ver aí, né? Vou limpar, vou fazer de novo. Você vai pegar a carga de uma cor, vai pegar a carga da outra cor e você pode também fazer o degradê aqui, tá? Puxar de um lado, puxar do outro. O problema de fazer aqui é que ele absorve muito. Tá vendo que ele tá indo lá para baixo? Não sei se vocês... Ó, tá vendo? Eu prefiro fazer aqui assim. Então, vou pegar de novo aqui metade vermelho, metade amarelo, tá? Às vezes, você quer que a cor predominante seja, por exemplo, no caso aqui, o vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tantão de vermelho, por exemplo, e vou pegar um tiquinho de amarelo, vou pegar uma pontinha de amarelo. Isso aí vai dar só uma clareada. Às vezes, você pode querer pegar uma terceira cor aqui. Sujei de branco ali a ponta. Olha lá. Tá? Aí você vem aqui, ó. Se você quiser misturar bem, você pode fazer ainda esse movimento aqui. Beleza? Agora, eu vou colocar a tinta aqui em cima. Vamos arrumar espaço aqui. Vou jogar a tinta cá para cima. Vocês já entenderam como é que faz o degradê, né? Vou esconder a tinta de vocês um pouquinho. Vamos pegar uma folha nova. Tá difícil, uma folha nova. Achou? E vamos trabalhar aqui nessa folha. Então, ó. Vamos começar fazendo um movimento reto. Um traço único. Opa, tá fora de quadro. Deixa eu subir só um pouquinho. Tá bom? Aí, às vezes vai acontecer da tua carga acabar. Se o teu pincel estiver bem cheião, você pode vir aqui e buscar mais aqui mesmo, ó. E aí você consegue continuar o desenho. Tá bom? Talvez a minha câmera devesse estar desse lado, porque eu sou destra. Sempre que eu limpo o pincel, eu venho aqui e faço isso aqui, tá? Vou fazer aqui um tantão de vermelho com a pontinha do branco. O branco, por algum motivo, ele geralmente é meio aguado.
Vocês estão conseguindo ver o degradê aqui, né? E aí vamos para o primeiro movimento do one stroke, tá? Que é o movimento de arco, tá? Cor clara para cima, porque geralmente a luz vem de cima para baixo. O pincel na vertical. Vocês não reparem a minha bagunçona ali, não. Ah, nem apareceu. O pincel na vertical, eu vou fazer... Gente, eu tô tremendo hoje, tá? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque não vai ficar perfeito. Mas é isso aqui, ó. Você vai daqui... Peraí, deixa eu apoiar a minha mão. Daqui pra cá, tá? Então, você vai fazer esse movimento aqui. Daqui pra cá. Então, o que é o ideal você fazer? Você vai pegar uma folhinha de sulfite. No meu caso, eu tenho esse caderno aqui de desenho, que é justamente para poder treinar técnicas de pintura. E você vai fazer várias marcaçõezinhas assim. Vou chegar pertinho para vocês verem. Deixa eu fazer bem aqui no... fazer com o pincel um pouquinho deitado. Então, o pincel precisa estar na vertical, tá? Mas tô fazendo assim para vocês poderem tentar ver se vocês enxergam. E aí você vai fazer um morrinho. Subiu, desceu. Aqui na outra marcação aqui, subiu, desceu. Tá? A ponta do pincel, ela fica sempre em contato com a tua superfície, tá? Ó. Você pode apoiar uma partezinha da mão. Eu tô tentando não apoiar muito para que vocês possam enxergar. Mas você vem aqui, subiu, desceu, tá? Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar azul agora. Eu quero um degradê um pouquinho mais dramático. Eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. E aí, aos pouquinhos, você vai diminuir esse tamaninho aqui, essa largurinha aqui, e você também vai diminuir o tamanho do pincel, tá? E, ó, você pressiona e arrasta, tá? Pressiona e arrasta, tá? Eu não sei se tá dando para ver bem o movimento. Deixa eu ver se assim fica melhor, ó. Eu afundo a pontinha do pincel e arrasto, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Deixa eu limpar. Vou pegar aqui um guardanapinho desse seco. Vou deixar aqui do meu lado, mais dobrado melhor de preferência. Então, esse é o primeiro movimento. Esse meu pincel aqui, vagabundo, tá querendo soltar. Esse vermelho não quer sair, não. Beleza? Até aqui tudo bem? Depois que você faz o movimento de montanha, você vai fazer o movimento de U.
que é mais ou menos o mesmo movimento, só que em vez de subir, você vai descer, tá? Então, eu vou pegar o vermelho com o amarelo, meio a meio. Vou dar aqui o degradê. Dessa vez não vou misturar tanto, não. E eu venho, mesmas marcações. Eu espero que esteja dando para vocês verem. Mesmas marcações ali, tá? Ó. Só que agora eu venho para baixo. Se você achar que o pincel está com pouca carga, você pode vir aqui e pegar mais. Às vezes, quando você faz a primeira camada, quando você pinta aqui o negócio, vou fazer um maiorzinho aqui. Bom, como é esse o caso aqui, ó, eu tô achando que ele vai ficar falhado. Vamos ver. Ficou. Ai, ele tá lá embaixo, peraí. Tá vendo aqui que ele tá meio falhado? Deixa eu fazer aqui por cima. Acho que aqui tá bom. Ó. Ficou bem falhadão, né? Não tem problema, não se desespere. Quando isso acontecer, o que você faz? Simplesmente você dá um tempinho, aguarda secar. Essa tinta, ela seca bem rapidinho, ela seca tipo 1 minutinho. Eu tô recarregando meu pincel. Quando a gente fala de recarregar o pincel, é pegar mais tinta. E aí, eu simplesmente faço o mesmo movimento. Não adianta você... Tá vendo aqui que esse negócio aqui tá torto aqui na ponta? Ele tá torto porque eu não tô com o meu pincel na vertical, tá? Se eu tivesse com o meu pincel na vertical, o movimento estaria bem mais limpo. Posso fazer para o outro lado também. É que eu, enquanto destra, faço mais fácil para cá. Mas se você for canhota, pode fazer para o outro lado. O que acontece? Se eu ficar insistindo em fazer o mesmo movimento várias vezes, vai acontecer da tinta ir misturando. E às vezes você não quer isso. Então, você vai fazer uma vez, vai esperar secar. Geralmente você vai fazer uma, depois você faz outra, depois você faz mais outra. E aí depois você pode vir reforçar aqui. Tá bom? Legal? Concluindo esse daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o Vzinho. Vamos pegar o azul e o branco. Por quê? Porque sim, porque eu quero. Então, estou misturando as cores aqui. Eu tenho um tanto de amarelo sobrando aqui no meu pincel. Aí, o que acontece? O branco está esverdeando. Não tem problema, não. Eu não estou preocupada com isso, não. Às vezes, uma sujeirinha no pincel ela é legal, porque ela dá mais profundidade para a tua pintura, tá? Bom, então, fizemos o movimento de montanha,
Fizemos o movimento de U. Agora, a gente vai fazer o Vzinho. O Vzinho é esse movimento aqui, tá vendo? Esse movimento aqui, onde a gente vai completar o V. Como é que a gente faz isso? Apoia o pincel na primeira posição. Aqui esse Vzinho é o seguinte, ó. Aqui é o primeiro ponto onde a gente vai apoiar o pincel e a gente vai tirar o pincel do papel quando chegar lá do outro lado. Então, a gente apoia aqui, sobe, 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 gira o pincel, só a parte de cima saiu. Eu vou girar, deixa eu ver. Eu vou fazer esse movimento aqui, tá? Eu vou girar o pincel na minha mão. Então, ó. Tá apoiada. Subo um pouquinho o pincel, vou girando, sair. Tá bom? Molezinha? Teoria linda, né? Deixa eu fazer numa folha preta. Eu vou fazer na folha preta depois. Tá? Então, de novo, mais uma vez. Tá o Vzinho aqui. Encostou. Subiu, 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 subiu. Desceu. Eu posso subir esse Vzinho, essa gotinha, o quanto eu quiser, tá? Se eu quiser subir mais ela aqui, eu posso. Tá? O tanto que eu vou subir depende do tamanho que eu quero. A minha pétala, por exemplo. Tá? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui, pessoal? Próximo movimento. Adivinha só. É um Vzinho de cabeça para baixo. Quem diria, não é mesmo? Então, o primeiro Vzinho a gente fez assim. Tá dando para ver tudo, é claro? Aí foi. O segundo é assim, tá? Então, nesse aqui, a gente faz o movimento para cima. Tá todo falhado, mas tudo bem. Nesse aqui, é o mesmo movimento, só que para baixo, tá? Só que esse eu não consigo fazer assim, peraí. Aí. Eu ainda tenho ring light batendo aqui. Tá claro? Deu para entender? É a mesma coisa, eu vou girar o meu pincel, vou fazer esse mesmo movimento aqui de girar o pincel, sendo que agora a parte que vai ficar fixa é o topo do meu pincel. Eu vou fazer esse movimento aqui, deixando... Vai, deixa eu ver aqui. Tem um giz aqui. Tá? Faz de conta que isso aqui é o meu pincel. No primeiro movimento, essa parte de baixo ela fica mais ou menos fixa e eu só rodo a parte de cima. Então, essa parte aqui ela tá travada, eu vou rodar a parte de cima.
No segundo movimento, a parte de cima está travada e aí eu rodo a parte de baixo. Beleza? Óbvio que o giz branco na folha branca deu para vocês verem tudo. Mas é para vocês entenderem o movimento, não o desenho. Tá? Vamos limpar o pincel. Então, esses são os movimentos. Daqui, a gente pode fazer variações, tá? Aí, o último movimento é a vírgula. Vou fazer preto e branco. Esse preto, ele é meio aguado. Pego mais carga. Ó, sempre que você tiver com o pincel totalmente limpo, você vai pegar... Pode pegar tinta umas 2, 3 vezes e fazer essa mistura aqui algumas vezes. Que você vai precisar, tá? O movimento de vírgula é um movimento muito comum usado para flor. Você vai começar ele aqui e vai morrer ele aqui. Ó, vou mostrar de novo. Você vai começar ele assim e vai morrer ele assim. Tem como falar de novo como pegar as duas cores juntas? Tem. Ó, então eu vou fazer... Mentira, não é assim não. Eu vou morrer ele assim, tá? Essa é a vírgula, ó. Eu comecei aqui, terminei aqui, ó. Você vem, gira o pincel, abre, 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 abre e morre aqui, ó, fazendo essa linha assim, bem retinha, tá? Vertical. Como é que você pega as duas cores juntas? Chuchei metade do pincel numa cor. Posso pegar mais de uma cor. Existe uma coisa chamada pincelada chinesa que usa várias cores, tá? Existe uma técnica chamada pincelada chinesa que usa diversas cores no teu pincel. Vamos começar só com a carga dupla, que é mais fácil. Aí você vem aqui no cantinho da tua bandeja, do teu azulejo, de qualquer coisa, e aí você faz esse movimento e esse movimento. Posso fazer isso aqui também, tá? Que for mais fácil para você. Tá vendo que tem um excesso de tinta, tanto no meu pincel quanto aqui? Esse excesso de tinta, ele serve para que a gente vá... Não, fiz merda. Esse excesso de tinta, ele serve para que a gente venha aqui e continue trabalhando nessas mesmas cores, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo algum movimento. Deixa eu olhar na minha cola aqui. Eu quase não faço one stroke, gente. Eu não tenho muita paciência para isso. Não é isso mesmo, tá? Usando esses dois movimentos aqui, a gente consegue fazer um botãozinho de flor. Quer ver? Olha só. Eu vou usar primeiro o movimento para cima. Tá? Vou fazer mais de um aqui, enquanto aquele seca. Beleza? Daqui, usando a mesma referência, os dois pontinhos como referência, eu vou para baixo. Encontro o mesmo ponto de partida do primeiro. Ó. Então, usando os dois pontinhos que eu comecei, eu vou para baixo e subo de novo. E aí, como eu tenho esse degradê, você consegue enxergar
o buraquinho. Esse aqui, inclusive, está perfeito. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Aí depois você viria com um verge. O que você faria aqui? Ideal seria um pincel mais fino que esse, tá? Mas vamos lá. Vem com verge. E também você não trabalharia com preto e branco para fazer uma flor, mas e cores assim, né? Um exemplo, tá, gente? Aí você ainda pode pegar aqui e trabalhar uma folhinha. Tô sem carga aqui no meu pincel, mas acho que deu para entender. Tá? Vamos continuar? Então, a partir desses 4, 5 movimentos aqui, a gente consegue fazer outras coisas. Por exemplo, vou na folha preta, que eu amo trabalhar nessa folha preta, gente. Deixa eu colocar isso aqui pro lado para ele poder secar. Eu vou trabalhar com o branco e o amarelo. Então, eu posso, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o Vzinho, Ana, ficou clara a parte de pegar as cores? E as cores vão ficando manchadas mesmo, tá? Você tá vendo que aqui no azul tem um pouco amarelo e tá tudo bem. Então, ó. Essa sujeirinha, ela vai dando um pouco mais de profundidade na tua pintura, tá? Então, não é uma coisa ruim. Então, aqui, ó, eu marquei o Vzinho. Eu acho a folha preta melhor de enxergar. Daí, eu vou fazer aquele movimento de arco aqui, só que em vez de fazer um movimento liso, reto, que nem eu fiz aqui, eu vou fazer um movimento de vai e vem com o meu pincel. Então, olha só. Desse jeito aqui, ó. Tá dando para vocês enxergarem o movimento que eu tô fazendo com a minha mão? Ah! Ah! Olha lá. Foco, por favor. Estamos aqui, estamos só te esperando, estamos aguardando sua presença no local. Aí. Tá? Ô, dona câmera, foca, pelo amor de Deus. Ele já secou? Eu vou reforçar. Ou ainda eu poderia fazer o quê?
ainda nas mesmas cores. Vzinho. Eu vou fazer uma voltinha mais baixa, uma voltinha mais alta, uma terceira voltinha mais baixa. Só que isso no movimento só, tá? Eu fui tirando o pincel do papel para vocês poderem enxergar. Gente, por que a minha iluminação não coopera? Peraí. Tentar puxar o foco. Aí. Foi. Beleza? Deixa eu tirar o pincel da boca. Beleza? Vou fazer mais uma vez essa segunda aqui. Então, a gente vai fazer o Vzinho. Tá? Subir um pouquinho a primeira. Subiu um pouquinho a primeira. Subiu mais a segunda. Subiu um pouquinho a terceira. Tá? Vou reforçar. Eu vou reforçar esse aqui. Vou reforçar o de baixo. Sempre tomando cuidado do pincel estar na mesma posição, tá, gente? Tá bom? Agora, eu vou pegar desse canto aqui. Vamos lá, recarregar o pincel. Então, aqui é uma florzinha bem básica, tá? Eu vou pegar desse canto aqui e vou fazer uma virgulinha para baixo. Em seguida, eu vou pegar desse canto aqui, vou fazer uma virgulinha para cá, tá? Desse jeito, ó. Pego daqui e caio para cá. Aí, deixa secar. Mesma coisa embaixo. Segunda demão em cima.
Depois de seco, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou pegar esse outro lado aqui e vou puxar para baixo. Esse outro lado, puxei para baixo. Beleza? Feito isso, vamos além. Vou deixar secar. Meu verde foi embora. Vou pegar um pouquinho mais de verde aqui. Vou pegar verde com branco. Aqui já tá seco, mais ou menos. Esse meu verde, ele é transparente à beça. Não sei se ele não tá misturado direito. Ele tá tão transparente. Então, ó, vim aqui e fiz a parte de baixo da florzinha. Vim aqui, fiz a parte de baixo da florzinha, tá? Esse aqui ficou que nem a minha cara, mas vocês entenderam. Posso vir aqui ainda com o mesmo pincel, se eu tivesse alguma habilidade para isso, e puxar o cabinho. Esse cabinho aqui ficou melhor do que esse. Tá? Como eu falei, gente, isso aqui é questão de prática. Com o tempo você consegue fazendo esse traço mais fino, de forma que ele não fique grosseiro, tá? E é por isso que o teu pincel também ele precisa ser bem afiladinho aqui. Dúvidas? Sempre que eu tô lavando o pincel, eu venho aqui e seco o excesso de água. Porque o excesso de água vai diluir a tinta já tá num negócio molhado. A gente não quer diluir mais ainda a tinta. E eu acabo de arrebentar o segundo chinelo dessa semana, gente. Inacreditável. Beleza? Dúvida? Facinho, né? Vamos trabalhar numa unha? Eu vou pegar o pincel mais fininho de todos. Mais estreitinho. Bom, então. Vou pegar esse aqui. E vamos trabalhar numa unha. Eu confesso que eu não sou muito boa trabalhando em unha, fazendo a técnica diretamente na unha. Geralmente, quando eu quero fazer um stroke, eu faço decalque, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar assim. Então, é o seguinte.
Ah, sim. Se você sentir que esse trem aqui já está muito sujo, muito saturado e tal, você pode perfeitamente pegar esse papel, esse paninho aqui, jogar fora e pegar um novo, sem problema, tá? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, eu vou fazer uma flor nesse canto aqui, nesse cantinho aqui, tá? De novo, eu não sou muito boa nisso, vocês vão ter que me perdoar. Tatiane levantou a mão, você quer falar, quer perguntar alguma coisa, Tati? Esse meu branco aqui não tá dos melhores. Vou nesse outro aqui. Aí é o seguinte. Tô com uma base escura aqui também, se a gente... Vamos fazer na base mais escura, em vez de fazer no branco? Ah, então tá bom. Então é o seguinte, gente. Aqui, como é que a gente vai fazer? O que eu fiz nessa unha aqui? Essa unha aqui, ela tá com um esmalte qualquer, não me lembro qual foi o esmalte que eu passei aqui, eu já tinha esse mostruário pronto aqui. Eu usei uma unha, um esmalte qualquer, a cor que eu quis para usar de fundo, tá? E por cima dele, eu usei uma cobertura mate. Usei uma cobertura mate. Mate Plus da Big, ou esse aqui da Estúdio 35, ou qualquer outro que você queira. Você simplesmente vai chegar, vai passar e vai deixar secar. Seca rapidinho, ele vai ficando fosco conforme ele vai secando. Beleza? Se você estiver trabalhando com esmalte em gel, tipo, vamos supor, isso aqui, ou essa outra mão aqui, se você estiver trabalhando com esmalte em gel aqui, você pode pegar um bloquinho polidor, tipo isso aqui, e usar o lado nem tão grosso, nem tão fino, tipo esse aqui, e deixar a unha fosca. Ou ainda, essa lixa aqui, ó. Essa lixa aqui, ou uma lixa bloco daquela branca, você vem, lixa por cima da unha, você vai tirar o brilho da unha, vai funcionar também para fazer isso aqui, tá? Então, o importante é que a minha superfície, ela esteja áspera, quase como é o papel. Outro detalhe é que o papel, a diferença do papel para você trabalhar diretamente na unha, é que o papel, ele absorve mais tinta do que a unha. A unha, ela não vai absorver quase tinta, o papel, ele vai absorver bastante tinta por si só. Então, quando você estiver trabalhando, o papel, ele te permite usar uma tinta mais molhadinha, mais aguadinha. Se você usar uma tinta muito aguada aqui, ela não fica tão legal, tá? Então, eu acho que eu vou ligar de novo o ring light. Deixa ele se adaptar. Beleza, vamos lá então. Eu vou usar aqui, acho que o amarelo com o branco. Eu acho que vai ficar legal o amarelo com o branco. Vou pegar um pouquinho mais de branco. Um pouco branco ali. Ah, eu expliquei por que esse negocinho tem que estar molhado. Eu expliquei por que esse paninho tem que estar molhado. Na verdade, o motivo é bem simples. Ele não vai deixar essas tintas secarem. Então, olha só. Esse lado aqui tá tudo seco. Tá? Essas tintas que a gente começou trabalhando aqui no início da aula, elas estão todas secas. Essas aqui ainda estão úmidas. Ainda não secaram. Então, simplesmente é para isso. Ele não vai deixar a tinta secar. Tá? Esse pincel aqui é um pincel perfeito. Olha que lindo. Se a câmera fizesse isso toda vez, seria ótimo. Esse pincel aqui, como vocês estão vendo, é um pincel chanfrado, tá?
Eu vou dar uma umedecida nele, porque eu tenho essa mania, e vou secar bem. Tá? Vou pegar a cor mais clara. Geralmente, quando você trabalha com pincel chanfrado, que nem esse aqui, você pega a cor mais clara na ponta, na parte bicudinha, e a cor mais escura na parte baixa, tá bom? É isso. Deixa eu dar só mais uma limpada aqui nesse pincel, porque se eu guardar ele assim, ele mancha para todo sempre. Então, vamos lá. De novo, lembrando que one stroke não é minha especialidade, eu não sou tão boa, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Ó, cor escura na parte baixa. Opa! Cor escura na parte baixa, cor clara na pontinha. Vou dar o degradê. E meus cachorros estão loucos querendo entrar. Não vão, não vai rolar, não vai acontecer. Beleza, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma flor com várias camadas. Então, eu vou começar pelo centro da flor, tá? Começo pelo centro da flor? Mentira, eu vou começar com o fundo da flor. Ai, caramba, como é que eu vou mostrar isso? Eu vou começar fazendo algumas pétalas aqui de fundo, ó. Então, uma, ó, daqui até aqui. Beleza. Daqui até o final da minha unha. Então, ó. Tá bom? Vou pegar um pouquinho mais de branco, porque eu tô achando que tem pouco branco. Eu quero mais contraste. Já secou, eu vou fazer a segunda camada. Foi uma. Foi duas. E eu não sei se vocês conseguem reparar, mas na primeira camada não estava dando para ver bem, na segunda camada já está dando para ver bem melhor o gradiente. Tá lá. Tô deixando secar, eu não tô parando aqui para falar blá 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 de por nada. Vou deixar secar. Vou lá pegar mais um pouquinho. E agora eu vou fazer uma pétala entre essas duas pétalas aqui e uma pétala entre essas duas pétalas aqui, ó. Desse jeito. Vou começar aqui, vou morrer aqui, depois a outra eu começo mais ou menos no mesmo lugar e vou morrer lá no final. Então, ó. Pétala 1, pétala 2. Tá?
Pega mais um pouquinho de tinta. Vamos lá. Eu achando que tava aparecendo. Eu tô crente que tô abafando. Agora, lembra daquele miolinho que eu mostrei lá no início da aula? A gente vai fazer um miolinho desse, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Daqui até aqui. Eu tô achando que ainda tem pouco branco. Daqui até aqui. Ah! Aí. Fiz essa pétala aqui bem do meio, tá? Uma vez que essa daqui esteja seca, eu vou pegar e vou fazer esse movimento aqui. Seria tão bonito se focasse. Ó. Aí tá vendo que tem um buraquinho aqui embaixo? Agora a gente vai preencher esse buraquinho aqui com mais uma pétala que vai ficar por cima dessa. Como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui onde essa terminou. E eu vou fazer um movimento de vírgula vindo por cima do botão. Então, eu posso fazer também uma desse lado aqui, assim. E aí eu venho por cima de onde essa começou. Pronto. Tá? E aí, como tem um buraquinho aqui, eu simplesmente vou preencher esse buraquinho. Daí, às vezes acontece, como é o caso aqui, da minha tinta ela não ter muito um contraste muito absurdo. A olho nu eu estou enxergando, mas vocês... Aí, pode ser que vocês não estejam enxergando tanto.
que eu vou fazer aqui? Eu pegaria o pincel mais fino que eu tenho, que não é esse aqui. Esse aqui tá grosso. Ele lá ainda está grosso. Deixa eu ver aqui se eu tenho um mais fino aqui. Não tenho. Não tenho. Esse outro também é grosso. Mas vamos tentar. Eu vou pegar essa parte aqui da lateral da tinta branca, que é onde a tinta está um pouco mais aguada. Vou deixá-la bem fininha no meu pincel. Eu não quero que fique uma ponta, uma gota, tá? E aí, eu vou refazer as luzes das minhas pétalas. E hoje, como vocês sabem, eu tô num dia ótimo para fazer isso, porque eu tô tremendo e com dor de cabeça. Maravilhoso. Mas eu vou basicamente, o que eu faço aqui é reforçar os pontos de luz da minha flor. Uma coisa que funciona muito bem é aquela tinta xadrez. Sabe qual é? Essa tinta. Só que eu só tô com a preta aqui. Eu tenho a branca, não sei onde é que eu coloquei. Ah, eu acho que eu sei. Acho que tá ali na caixa. E aí, por exemplo, esse miolinho aqui, eu quero dar mais destaque para ele. Então, eu venho aqui, ó. Imagina se focasse, hein? Seria show. E aí você tem o restante aqui da tua flor também, que você pode querer trabalhar o restante do espaço. De repente, colocar algumas folhas, colocar alguns galhos. Eu não sou especialista nisso. Gente, folha não é o meu rolê, tá? Aliás, o one-stroke, como eu já falei, não é o meu rolê. Show? Gente, é isso. Daqui, eu posso ir tanto para o lado do fosco, quanto para o lado do brilho. Então, se eu quiser que essa flor aqui ela volte a ficar brilhosa, ou se eu quiser usar uma coberturazinha daquelas de grit que a gente ama, qualquer coisa assim, eu posso perfeitamente vir aqui com um top coat. Vou usar o da Vurt. Vou usar o top coat da Vult. Depois que tiver tudo seco, obviamente, venho com top coat
e devolvo o brilho. Talvez eu devesse ter usado um laranjinha de fundo, né? Teria ficado mais bonito. Acho que teria aparecido mais. Esse amarelo não apareceu muito, não. Eu gosto, às vezes, de usar um glitterzinho bem sutil. Aí. Tá vendo? Um glitterzinho bem sutil de fundo, tipo cristais estelares que vocês já conhecem. Tipo esse aqui da Simply, tá lá embaixo. Tipo, qualquer brilhinho que seja bem fininho, tipo cristais estelares mesmo. Tipo aquela linha lá da Big Universo, que vocês sabem que eu gosto muito para fazer coberturas assim. Quando você não quer apagar o teu desenho de fundo, mas você quer um brilhinho, uma profundidade a mais. Tá? Você poderia também pegar, por exemplo, você quer dar um pouquinho mais de destaque aqui para o centro, você poderia pegar um glitter também e aplicar o glitter só ali no centro, onde você quer. Entendeu? Você pode aqui vir, aplicar uma pedra, pode aplicar uma pedraria aqui, poderia vir aqui e puxar, ele não vai me deixar puxar, mas puxar um cabinho aqui no meio. Ele, como eu falei, ele ficou muito forte, ele não me deixou puxar porque já tá com um top coat, tá? Então você pode fazer algumas coisas assim. Eu consigo limpar porque ele tá com top coat. Consegui, mas não consegui muito, né? Limpou, mas não ficou assim. Gente, deu para entender aqui a ideia dessa aula aqui? Eu sei que é muita coisa e não secou, eu borrei, fiz cagada. Eu sei que é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Essa técnica é uma técnica bem difícil. Eu não sou especialista nela, mas eu queria mostrar para vocês como é que faz, porque muita gente se especializa nisso aqui e trabalha fazendo adesivo. Tipo esse aqui, apesar desse aqui não ser carga dupla, esse aqui é carga simples, mas as pessoas trabalham muito fazendo isso aqui. Estão fazendo esse tipo de trabalho aqui. Tá? E a base para essas flores aqui é essa técnica aqui de one stroke. Só que você não consegue fazer isso aqui se você não treinar muito, 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 muito. Eu confesso que eu não treino tanto assim. Eu gosto mais de outras técnicas, eu gosto muito da aquarela. Eu gosto muito de pintar com aquarela de maneira geral. Então, essa não é a minha técnica favorita de pintura, por isso eu não sou uma... Opa! Não é essa, é essa. Por isso eu não sou uma grande especialista nessa técnica, tá? Ficou alguma dúvida? Ó, eu deixei o pincel secar aqui, o pincel endureceu. Por isso, você sempre limpa assim que você usa. Gente, vocês têm dúvida? Não? Então, por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Vou fazer o seguinte, então. Semana que vem eu trago a técnica de aquarela. Tá bom? Combinado? E logo, logo a gente tá voltando para a sala de aula. Parece que no máximo em julho a gente volta. Veremos. Tá? Enfermeiras, vocês estão seguras? Parece que julho volta. Parece que vai ser aí no máximo 3 semanas mais de aula online. Boatos, ouvi hoje, tá? Não sei se procede.
Tá bom, gente? Eu tenho compromisso hoje, eu tenho reunião daqui a pouco também. Então, um beijo, um queijo. Tô com saudade. Enfermeiras, continuem seguras. Obrigada pelo serviço de vocês. E a gente se vê, gente. Até semana que vem, tá? Beijo.